deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já começou algo cheio de vontade e desistiu na primeira dificuldade? Um curso, um projeto, uma mudança de vida. Você se anima, cria expectativa, mas basta uma crítica, um erro ou uma frustraçãozinha qualquer e tudo desmorona. A motivação some e, no lugar dela, fica aquele peso no peito, aquela sensação de estar travado, cansado da vida, irritado com o mundo. Talvez você se diga frustrado. Talvez ache que o problema é o sistema, as pessoas, o passado ou as circunstâncias. Mas e se eu te dissesse que a frustração não nasce do mundo, nasce da fraqueza? E que enquanto você não se tornar alguém forte, útil e necessário, essa sensação vai te acompanhar todos os dias. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui não é confortável, mas pode ser libertador. Esse vídeo não é sobre motivação barata, é sobre assumir responsabilidade, crescer psicologicamente e parar de uma vez por todas de viver uma vida pequena. Existe um padrão que se repete silenciosamente na vida de muita gente. A pessoa começa cheia de planos, energia e boas intenções. Está empolgada, convencida de que agora vai estudar, agora vai mudar de vida, agora vai se tornar alguém melhor. Mas basta a primeira dificuldade aparecer, uma crítica, um erro, uma nota baixa, um dia ruim e tudo desmorona. A motivação evapora, o projeto morre e a pessoa volta ao mesmo lugar de sempre, frustrada. Frustração não é a tristeza momentânea, é um estado. É quando você passa a viver com a sensação de que a vida não anda, de que você está sempre aquém do que poderia ser. E o pior, quase sempre você encontra uma boa justificativa para isso. O curso é ruim, o professor não presta, o chefe não reconhece, o sistema é injusto, as pessoas são difíceis, sempre há um culpado externo. Mas aqui está o ponto central deste vídeo, e talvez o ponto mais difícil de aceitar. A frustração não nasce do mundo, ela nasce da fraqueza. Fraqueza física, psicológica, moral e espiritual. Enquanto isso não for encarado de frente, você pode trocar de emprego, de relacionamento, de cidade, de ideologia. A frustração vai junto. O sujeito frustrado é aquele que não consegue sustentar o próprio estado motivacional. Ele se anima fácil, mas também desanima fácil. É como uma chama fraca que se apaga ao primeiro vento. Isso acontece porque ele se coloca em situações para as quais ainda não tem força suficiente. Superestima suas capacidades, entra em batalhas que não consegue sustentar e, quando perde, foge do processo. E em vez de dizer, eu ainda não dou conta, ele diz, ninguém me entende. Em vez de amadurecer, se vitimiza. Em vez de crescer, reclama. Isso não é sensibilidade, isso é insegurança. Quem é forte sabe até onde consegue ir, conhece seus limites reais, mede o tamanho do próprio braço antes de entrar na briga. E justamente por isso cresce de forma consistente. O inseguro não. Ele confunde desejo com capacidade, vontade com competência e, quando a realidade cobra, ele se frustra. A primeira coisa que precisa ser feita, e isso exige coragem, é diagnosticar a frustração na própria vida. Olhar para si e perguntar com honestidade: eu me frustro com facilidade? Se a resposta for sim, não tente dourar a pílula. Não invente explicações nobres. Diga a verdade. Ainda falta força. E reconhecer isso não é humilhação, é o começo da mudança. É muito melhor se reconhecer fraco hoje do que viver a vida inteira se justificando como injustiçado. Na maioria das vezes, não somos vítimas do mundo, somos apenas imaturos para a situação em que nos colocamos. À medida que o ser humano se fortalece, algo interessante acontece. Ele passa a se frustrar menos, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ele parou de se enfiar em situações que não consegue sustentar. Ele aprende onde consegue pisar, aprende onde ainda não dá, e vai se fortalecendo pouco a pouco. Existe um nível ainda mais alto de maturidade, em que a motivação não depende mais das circunstâncias externas. A pessoa pode estar em situações duríssimas e ainda assim não perder o eixo. Por quê? Porque ela não vive mais pelo sentimento, vive pelo dever. O dever é uma âncora, é aquilo que te sustenta quando a motivação emocional falha.
Quem vive pelo dever acorda todos os dias sabendo que tem algo a cumprir, algo a oferecer, algo a sustentar. E isso muda tudo. Quando você vive para o dever, a vida começa a te chamar. E quando a vida te chama, você para de se perder em reclamações e começa a viver com sentido. Aqui entramos num ponto decisivo. A inutilidade gera frustração. Se você não serve para nada, nem para ninguém, é lógico que a vida perde o sentido. É lógico que você acorda cansado. Ninguém sente sua falta. Ninguém depende de você. Isso corrói a alma. Mas quando você começa a ser útil, mesmo que em coisas pequenas, algo se reorganiza dentro de você. Aprender a cozinhar, arrumar a casa, preparar uma refeição para alguém, resolver problemas práticos. Isso não é banal, isso é estruturante. Amor não é discurso. Amor não é sentimento bonito preso no peito. Amor é obra, amor é serviço, amor é ação concreta. Não adianta dizer que ama se você não faz nada por ninguém. Quem ama, serve. Quem serve se torna necessário. E quem é necessário não vive frustrado. A força começa no corpo. Um corpo fraco teme o mundo. Um corpo negligenciado enfraquece a alma. A força física sustenta a força moral. Cuidar do corpo não é vaidade, é responsabilidade, é organização da própria presença no mundo. A estética também importa. Beleza é uma forma de potência. Quando você se cuida, você comunica ao mundo e a si mesmo que sua vida tem valor. Quem se olha no espelho com pena de si mesmo está em perigo. Autopiedade é terreno fértil para a frustração. Fortaleça-se, organize sua rotina, acorde cedo, cuide do corpo, cuide da aparência. Isso não resolve tudo, mas cria a base para que algo maior se construa. Aprenda algo prático hoje. Não espere virar especialista. Aprenda algo simples. Um prato bem feito, um café bem passado, um vinho bem escolhido. Pequenas competências constroem dignidade. Dignidade constrói sentido. E aqui vai algo importante. Não confunda fraqueza com virtude, especialmente no campo moral e religioso. Perdão não é coisa de fraco. Perdão é atributo de quem tem força. Só perdoa de verdade quem poderia reagir, mas escolhe não fazê-lo. Quem está por baixo não precisa perdoar, precisa se fortalecer. Antes de querer dar a outra face, aprenda a ficar de pé. Não julgar é possível para todos. Perdoar, no sentido profundo, exige estrutura interior. Muita gente se perde tentando pular etapas. Quer ser espiritual sem ser responsável. Quer ser misericordioso sem ser forte. Isso gera ressentimento, não virtude. Pare de buscar atalhos emocionais. Não existe auto-perdão que cure uma vida desorganizada. O que cura é força, trabalho, responsabilidade e serviço. Está deprimido? Procura ajuda. Cuide do corpo, trabalhe, sirva alguém. Isso não é discurso motivacional, é realidade prática. Quando você se torna útil, algo muda. A vida começa a responder. Seu espírito ganha centralidade. Sua motivação deixa de ser frágil. A frustração perde espaço, porque agora você não vive para sentir, vive para cumprir. E quem vive para cumprir, encontra sentido até na dor. Se você chegou até aqui, entenda uma coisa. A frustração não é um castigo do mundo, ela é um recado, um aviso de que ainda falta força, estrutura e utilidade na sua vida. E a boa notícia é que isso não se resolve com discursos bonitos, nem com autopiedade, nem com esperar que alguém te salve. Se resolve com atitude, com trabalho, com serviço, com você se tornando alguém necessário. A frustração é filha da fraqueza, mas a força é construída todos os dias, no corpo, na rotina, no caráter e nas pequenas obras que você faz quando ninguém está olhando. Quando você decide servir, a vida começa a te chamar pelo nome. E quando a vida te chama, você para de se perder em reclamações e começa a viver com sentido. Se esse conteúdo falou com você, não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que a partir de hoje você vai fazer para se tornar mais forte e mais útil. E compartilhe esse vídeo com alguém que anda frustrado, perdido ou desanimado. Às vezes uma mensagem dessas é exatamente o empurrão que falta.